Boa noite, que a doce paz e o amor fraterno do Mestre Jesus nos acolha agora e sempre. Obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, para esse momento valioso de estarmos estudando os ensinamentos do Cristo. Então, agradeço aí o convite feito pelo Centro Espírita Fonte de Luz e pelo Centro Espírita, o Cefa, Centro Espírita Fraternidade e Amor. Obrigado aí por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, através das redes sociais, né? Estamos aqui à distância só material, mas em pensamento estamos juntos, estudando os ensinamentos do Mestre. Como ele disse, onde estiverem falando de mim, lá estarei. Então Jesus está aqui entre nós. Então, vamos iniciar o nosso encontro, elevando o nosso pensamento a Deus, Pai Celeste Criador, a Jesus, nosso querido e meigo Rabi da Galileia, e os trabalhadores do plano espiritual, responsáveis por esse encontro fraterno. E que todos nós tenhamos em nossas mentes a importância dos ensinamentos do Cristo no nosso processo evolutivo. Que assim seja, graças a Deus. O tema da nossa conversa de hoje foi retirado deste livro aqui, O Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 19, que tem como título, no capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas. Especificamente, vamos estar falando do item 12, que tem como título A Fé Divina e a Fé Humana. Esse capítulo, ele se inicia com um trecho retirado dos Evangelhos de Mateus, do capítulo 17, onde Jesus estava junto com os seus discípulos e um pai vem procurá-lo, pedindo para que Jesus curasse seu filho, dizendo que o menino estava lunático, palavras que estão no Evangelho, ora se jogava no fogo, ora se jogava na água, e ele pediu para que os discípulos o curassem, só que eles não conseguiram. Naquele momento Jesus pede para trazer o rapaz e o cura. Analisando essa situação, percebendo que Jesus havia curado o menino, os discípulos o perguntam: Mestre, por que nós não conseguimos exercer essa cura? E Jesus explica como era hábito do Mestre, aproveitando todo momento para trazer valiosas lições espirituais. Jesus trazia valiosas lições nos exemplos simples, nos exemplos cotidianos daquele povo simples, trabalhadores, braçais, pessoas humildes. Então Jesus se aproveitava de todos os momentos do cotidiano daquelas pessoas para trazer lições valiosas, exemplificando de forma simples. Então Jesus se aproveita e fala que eles não curaram porque ainda precisam exercitar a sua fé. A fé que eles tinham ainda era pequena para esse trabalho. E ainda assemelha, se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, trazendo o grão de mostarda como um exemplo, porque para a época era algo que, um grão de mostarda é algo muito pequeno. Se tivessem a fé do tamanho do grão de mostarda, pediria para aquela montanha, vá de cá para lá, e ela iria. Jesus aqui faz um convite aos discípulos para o desenvolvimento da fé. Aqui já deixa claro a explicação que a fé precisa ser desenvolvida. A fé precisa ser trabalhada. Quando nós percebemos esse convite de Jesus, entendemos a necessidade desse trabalho.
Porque muitos entendem que a fé é algo inata de determinadas pessoas. Algumas pessoas têm fé, outras não têm. Mas a doutrina espírita explica que esse trabalho é feito através dos processos de reencarnação. Conforme vamos reencarnando e a cada passagem, a cada processo, vamos tomando conhecimento, nos tornando pessoas mais esclarecidas e vamos desenvolvendo esta fé. O Espiritismo explica que todos nós somos espíritos, hoje encarnados. E se fizermos uma reflexão apurada, qual o objetivo de nós, seres espirituais, em determinado momento decidirmos encarnar, se vestir dessa carne para poder aqui habitar esse plano? Nós podemos responder apenas com uma palavra: evolução. Estamos aqui para evoluir. Como ocorre esse processo evolutivo? Esse processo evolutivo ocorre da seguinte forma: nós estamos aqui eliminando os nossos vícios, e aqui falo dos vícios morais, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, e vamos constituindo virtudes, como a paciência, a tolerância, o perdão, a humildade, a caridade. E a cada reencarnação, a cada processo aqui, nós vamos entendendo que a necessidade de eliminarmos os vícios e constituirmos virtudes. Mas como ocorre esse processo? Esse processo ocorre através da nossa resolução dos problemas de nossa vida. Quando vamos a cada momento, a cada situação problemática de nossa vida, nós vamos solucionando, vamos desenvolvendo soluções para solucionar os problemas, nós estamos aprendendo, nós estamos evoluindo. Então esses problemas que ocorrem em nossas vidas, ao invés de nós blasfemarmos e acharmos que são entraves, são problemas que incomodam e atrapalham a nossa vida, nós devemos agradecer e entender que esses problemas fazem parte do nosso processo evolutivo. E a cada resolução, isso nos fortalece, nos deixa pessoas mais esclarecidas, mais evoluídas espiritualmente falando. E no Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, explica que essas montanhas que estão sendo relatadas no Evangelho, elas são nossos problemas. São as nossas dificuldades, são os nossos vícios. Então, quando Jesus nos convida a termos fé, que essa fé ela vai remover essas montanhas, o Mestre está nos convidando a exercitarmos a nossa fé para que ela se torne robusta e para que cada vez nós tenhamos mais condições de solucionarmos todos os problemas de nossa vida. Aqui já fica uma boa reflexão para entendermos que essa fé ela deve ser ativa. Devemos colocar ela em prática a todo momento. Nos momentos de dificuldade, aí que temos que fortalecer essa nossa fé. A definição da palavra fé, ela vem de uma origem latina, da palavra fides. E essa palavra fides, ela tem um significado da palavra fidelidade. Fides tem o significado de fidelidade. E quando nós entendemos que a palavra fé, ela vem da origem fides, então nós podemos entender que essa fé que nós somos convidados a exercer, a exercitar, ela está muito ligada à fidelidade. E a fidelidade com o quê? Com Deus. Com a sua lei. Com os ensinamentos trazidos por Jesus, que explicam as leis de Deus. A lei do amor. Quando nós entendemos que a palavra fé, ela tem uma relação com fidelidade, naturalmente também nos traz um entendimento que, para ocorrer a fidelidade, necessariamente deve ocorrer um relacionamento.
Então, fazendo essa reflexão da etimologia da palavra fé, nós entendemos que ela está muito além do que simplesmente crer. Quando a gente fala, eu creio em Deus, eu creio que Jesus salva, Jesus é o Salvador, eu tenho essa crença, eu sou cristão, eu sou espírita, eu creio que existem espíritos. Quando nós simplesmente cremos, nós simplesmente estamos acreditando que algo existe, mas nós não estamos nos relacionando com isso. Nós não estamos nos aprofundando nesse aprendizado. O crer é o primeiro passo, não tenha dúvida. Mas o relacionamento, o envolvimento, a fidelidade com esses ensinamentos, aí já busca um envolvimento, já busca um processo de desenvolvimento desta fé. E quando nós entendemos que precisamos ter esse relacionamento com os ensinamentos de Jesus, fica claro que não basta simplesmente nos rotularmos como cristãos, e sim nós temos que viver os ensinamentos do Cristo. Isso sim é desenvolvermos a nossa fé. Quando a doutrina nos explica que somos seres espirituais buscando a evolução, estamos aqui e essa referência é os ensinamentos do Mestre. Então, quando fazemos essas reflexões, fica claro que a nossa fé também deve ser raciocinada. Raciocinada. Porque quando fazemos reflexões e buscamos trabalhar por todos os aspectos esta nossa fé, nós percebemos que ela se torna mais robusta, ela se torna inabalável. Como está no item 7 do Evangelho, no capítulo 11, esse capítulo que estamos conversando, uma frase muito bela que fala que fé inabalável é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Nesse conceito de razão e fé, a nossa fé tem que ser raciocinada. Nós temos que compreender o que está ocorrendo em nossa volta para que nossa fé seja ativa. Lembrando Santo Agostinho, que trouxe uma fabulosa frase na sua filosofia, quando menciona creio para entender, creio para compreender e compreendo para crer. Santo Agostinho também nos traz uma valiosa lição na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona qual o meio mais prático de nós evoluirmos e evitarmos a tentação do mal. Quem responde é Santo Agostinho, como espírito, mencionando e lembrando o antigo sábio. O antigo sábio da humanidade nos disse: conhece-te a ti mesmo. Existe nessa mesma questão um outro questionamento. E como devemos fazer isso de forma prática? Santo Agostinho explica. Eu, quando encarnado, quando vivi nesse plano, fazia a seguinte tarefa cotidiana. Toda vez quando ia me deitar, fazia uma reflexão de como foi meu dia. Se fui deselegante com determinada pessoa, se feri por palavras, se feri por gestos, por atitudes, e se caso cometi algum equívoco, corrigiria no dia seguinte. Aí percebemos a fidelidade que ele trazia os ensinamentos do Cristo, buscando seguir os ensinamentos de Jesus na prática, buscando o desenvolvimento que a doutrina espírita explica que é a reforma íntima. Então, quando nós desenvolvemos essa fé, nós entendemos o caminho a ser seguido, entendemos o nosso papel como seres encarnados neste plano.
a nossa fé sendo ativa, a nossa fé sendo raciocinada. Entendendo também nesse processo que nós, seres aqui encarnados neste plano, seres espirituais que aqui buscam esse desenvolvimento através da encarnação, quando lá no plano espiritual decidimos aqui encarnar, existem espíritos que no plano espiritual nos acompanham, nos protegem, nos amparam, nos acolhem. Então nós estamos aqui nesse processo de desenvolvimento espiritual, mas somos sempre amparados. Estamos aqui na missão de nos melhorarmos. Algumas pessoas podem questionar e falar, não somos espíritos missionários. Espíritos em missão são espíritos como Madre Teresa, Gandhi, Francisco Cândido Xavier, Dr. Bezerra de Menezes. Realmente, esses espíritos que aqui mencionamos são grandes espíritos, grandes missionários, que aqui encarnam nesse plano com uma missão específica e são missões grandes, de cuidar de uma nação, de cuidar dos famintos, de acolher os necessitados, de implantar o espiritismo aqui no Brasil, como o caso do Dr. Bezerra de Menezes, fortalecer aqui as raízes da doutrina espírita, como o caso de Francisco Cândido Xavier, de ampliar os conceitos da doutrina através dos seus livros e de acolher as mães e todos que buscaram ele através das suas assistências. Esses são espíritos com grandes missões. Mas nós também temos pequenas missões. A missão de cuidar da nossa família, a missão de ajudarmos as pessoas que estão à nossa volta da melhor forma que conseguimos, de nós evoluirmos gradualmente, entendendo o processo evolutivo. Essa é a nossa missão. São pequenas missões? Sim, mas somos espíritos com esta missão. E somos amparados pelo plano espiritual. E quando temos essa fé, ela também nos fortalece. Quando temos essa fé divina, que o plano espiritual está nos acolhendo, nos protegendo, nos amparando, nos inspirando para os bons caminhos, para as boas escolhas, aí nós entendemos que não devemos temer nada. Devemos confiar. Devemos criar essa fides de fidelidade, essa fé associada a esse sentimento de relacionamento com tudo que nos cerca, com o plano espiritual que nos ampara. As pessoas que estão à nossa volta, que também estão nesse processo, e nós, buscando a nossa evolução, temos que nos relacionar de modo que ambos atinjam essa evolução. Então não devemos desejar mal para o próximo, devemos ser pessoas que devemos ter o próximo como alguém que nós devemos ajudar, como o ensinamento do Mestre, ama a Deus e ama o próximo como a ti mesmo. É no próximo que está a nossa evolução. E quando entendemos esse processo, entendemos que somos seres atuantes, seres que estamos aqui não simplesmente da forma passiva, mas de uma forma ativa, de uma forma transformadora. Esta é a fé que Jesus nos convidou a exercitarmos. E a doutrina espírita hoje também explica de uma forma mais aprofundada, porque hoje temos uma condição, temos uma ciência mais avançada, temos uma filosofia mais apurada, temos uma religião também mais desenvolvida. Então temos amparo para estudarmos mais os ensinamentos de Jesus e entender de forma mais complexa. Um exemplo que podemos ter é com relação ao momento que está numa passagem da vida de Jesus, que está nos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, que é uma passagem da cura da mulher com sangramento, a mulher hemorrágica. Naquele momento,
Jesus estava com os seus discípulos, uma multidão o cercava. Uma mulher que morava naquela região, que sabia que o mestre passaria lá, e ela, sabendo que Jesus curava, Jesus acolhia, Jesus transformava as mentes que o procuravam, ela decide se curar. Já sofria daquele sangramento há muitos anos, já sofria daquela enfermidade, e ela decide que iria retirar essa montanha de sua vida, que ela iria se curar com um simples toque em Jesus. Se eu tocar nesse rabi, eu vou me curar. Naquele momento ela busca chegar próximo de Jesus, mas tamanha a multidão que cercava o mestre, isso impossibilitava a jovem de tocá-lo. Mas o seu esforço, a sua dedicação, a sua vontade de colocar a sua fé ativa no processo da sua cura, ela consegue chegar próximo de Jesus e tocar nas franjas de sua veste. Naquele momento, Jesus para e fala a seguinte frase: alguém me tocou. Os discípulos, não, acredito eu, que não entenderam muito o que Jesus estava mencionando naquele momento, porque várias pessoas estavam tocando. Inclusive Pedro questiona Jesus: mestre, várias pessoas estão te tocando. Mas Jesus explica: não. Alguém me tocou. Mestre, está todo mundo te tocando. Você está tocando as pessoas, você está transformando as pessoas. Você é um rabi que cura. Você é um mestre que transforma as mentes das pessoas. Você está trazendo uma nova filosofia de vida para o mundo. Todos querem te tocar. Você não me entendeu. Alguém me tocou. Eu senti de mim sair virtude, sair poder. Naquele momento, a mulher se apresenta para Jesus. Fui eu, mestre. E Jesus, novamente aproveitando o momento para trazer lição para todos que estavam à sua volta, e também para essa mulher, explica: estás curada, a tua fé te curou. Percebemos que a lição é valiosa. Podemos analisar até pela ciência espírita que hoje temos esse amparo, como está nos livros da doutrina, que a força do pensamento, ela transforma através do magnetismo, através dessa energia cósmica que é transformada através do pensamento, nós podemos transformar moléculas malsãs em moléculas sãs. Traduzindo, nós podemos curar. Todos temos essa potencialidade, desde que coloquemos em prática este exercício da nossa força do pensamento, do exercício da nossa fé. Essa mulher foi curada porque ela buscou Jesus, ela aplicou na prática o exercício de sua fé, entrando na simbiose do mestre, entrando na energia, nessa transfusão de energia, ela consegue obter a sua cura. E Jesus, trazendo de forma simples a lição, menciona que a tua fé te curou, deixando claro que não foi só o querer dele. Jesus gostaria de curar todos que estavam à sua volta, mas nem todos tinham o merecimento da cura. Jesus deixa claro que para ocorrer esse processo, não basta só o plano espiritual, não basta só os espíritos superiores desejarem que determinado benefício ocorra a determinada pessoa. Essa pessoa tem que buscar esse benefício. Ela tem que colocar as potencialidades dela em serviço, para que ocorra essa simbiose, para que ocorra esse relacionamento, para que ocorra essa fidelidade.
E é esse o convite de Jesus. É esse o convite da doutrina espírita. Que a nossa fé seja ativa, que a nossa fé seja raciocinada, que nós entendamos todo esse processo que nós estamos envolvidos, que somos seres espirituais buscando um processo evolutivo, que somos seres que buscamos o desenvolvimento espiritual aqui encarnados, estamos todos envolvidos nesse processo, a nossa evolução se dá em conjunto. Hoje nosso planeta está se tornando um planeta de regeneração, estamos passando de um planeta de expiação e prova para um planeta regenerativo, e para que isso ocorra, todos nós devemos fazer parte desse processo. Todos nós devemos ampliar os nossos pensamentos para boas ações, para uma fé ativa, para uma fé raciocinada, entendendo que fazemos parte de um processo onde existe um plano espiritual que nos acolhe. A fé humana é a fé em nossos valores, que nós podemos colocar os nossos trabalhos, os nossos desenvolvimentos em ação. Se nós desejamos um emprego melhor, temos potencialidade de buscar esse emprego. Se nós desejamos que nossa família seja mais harmonizada, nós temos condição de harmonizar a nossa família através da prece, através da boa palavra, através de um acolhimento, através da amizade, através do amor ao próximo. Temos essa potencialidade de transformar tudo que está à nossa volta. E nos momentos de dificuldade, quando percebemos que as nossas forças são pequenas diante das montanhas, o plano superior está sempre ao nosso apoio, sempre ao nosso auxílio. É a fé divina. E sabemos que nunca estamos desamparados. Somos filhos de um Pai Criador e somos irmãos de irmãos mais inteligentes, mais superiores, de espíritos mais evoluídos que nos amparam, nos acolhem. Quando entendemos esse processo, atuamos de forma mais clara e o nosso processo evolutivo se torna mais transparente. Nós entendemos o nosso objetivo aqui neste plano. O convite da lição de hoje, do Evangelho, é para que nós busquemos o desenvolvimento da nossa fé. Explicando no item 12, ela pode ser divina e humana. A fé humana é o exercício das nossas potencialidades, do nosso poder de transformação, do que desejamos transformar, do que desejamos atuar. Mas entendendo que somos sempre amparados. Nos momentos de dificuldade, que às vezes percebemos que nossas forças não são suficientes para enfrentar esses problemas, essas montanhas, nós temos um plano superior nos acolhendo, nos protegendo. Isto é a fé divina. Que fique na lição que nós possamos colocar em prática, todo dia. Todo dia entendendo que é um cenário, que nós estamos aqui envolvidos, personagens desse cenário que é o planeta escola aqui, que aqui habitamos, e o processo da reencarnação nos dá a possibilidade de enfrentarmos esses nossos problemas, de solucionarmos esses nossos problemas e gradualmente evoluirmos, porque vamos ampliando o nosso conhecimento, trazendo para a nossa consciência, interiorizando esse conhecimento, e eles são os verdadeiros tesouros que levaremos para o plano espiritual. Que nós possamos entender a importância de desenvolver a nossa fé, que seja humana, que seja divina, mas exercitemos a nossa fé. É um convite de Jesus, é um convite da doutrina espírita. Muita paz a todos, que assim seja, graças a Deus.